em nome de Jesus. Amém. Bom, amados e amadas, como eu prometi, hoje a gente vai parar um pouquinho os slides, vamos pegar a Bíblia e vamos aplicar aquilo que a gente aprendeu para a interpretação. Eu separei alguns textos, que são textos, na minha visão, interessantes, alguns que são bem comuns, conhecidos, outros menos conhecidos, mas pela riqueza, principalmente do simbolismo utilizado no texto, eu achei interessante trazer para a gente poder dar uma estudadinha. Então, vou abrir com os irmãos um primeiro texto e vou pedir que os irmãos abram juntamente conosco esse texto. Eu separei vários. Filipenses capítulo 4. Esse é muito conhecido. Muito conhecido. Verso 10 até o verso 13. Bom, então nosso propósito com algumas leituras que a gente vai estar fazendo é tentar extrair o sentido do texto, interpretar mediante os conceitos de hermenêutica que a gente está utilizando. Os irmãos encontraram? Bom, vai ser necessário que a gente fique com a Bíblia aberta. Eu sei que tem diferentes versões, e isso vai ser interessante para o nosso estudo, sobretudo quando a gente evoluir um pouquinho no texto aqui, indo para o livro de João. A gente vai fazer uma leitura lá. Então a palavra diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, como a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom, esse texto ele é muito conhecido, e por ser muito conhecido, a gente já tem ouvido diversas interpretações, e eu tenho ficado muito feliz ultimamente com interpretações acertadas em cima desse texto. Quando nós vamos ler um texto, lá quando a gente começou a disciplina, qual a primeira coisa que eu falei para os irmãos? Que a gente não pode ler um texto de forma isolada. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Não foi isso que a gente estudou? Quando as pessoas leem esse texto, elas dão extrema ênfase ao versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas vezes se esquecem do contexto. Quando o autor está falando que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, ele não está dizendo que ele era o Superman, que ele era o Arqueiro Verde, que ele era o Batman. Ele não era um super-herói. O que ele está dizendo tem a ver com o contexto. E nesse caso, o contexto imediato anterior, começando no verso 10. Ele começa falando que está feliz porque vai ter a oportunidade de estar com os filipenses, e depois ele vai falar que a alegria dele não está só em estar com os filipenses, mas que ele havia aprendido a ser feliz, a estar contente, a estar satisfeito em toda e qualquer situação. O que indica o posso todas as coisas? Do verso 11 ao verso 12, ele começa a dizer, através de um recurso que é um recurso hebraico, que é o paralelismo de contraste, dizer que ele pode estar juntamente com eles em felicidade, em qualquer situação. Quando a gente pega aqui no verso 12, sei estar abatido e sei também ter abundância, o que o autor está dizendo é que ele pode se mover bem, estar contente em todas as situações. Ele se encontrava feliz quando estava humilhado, quando estava subjugado, mas também quando estava por cima da cocada.
ele conseguia se portar porque a alegria dele não vinha dele mesmo, vinha de Deus. Quando a gente olha para esse versículo, posso todas as coisas, é o inverso do que a maioria das pessoas pregam e acreditam. Poder todas as coisas não é ser capaz de fazer tudo, não é ser super-herói. Poder todas as coisas é continuar tendo a alegria que provém do Senhor, independente da circunstância. E aí vem uma coisa muito interessante para a gente começar a pensar. Quando Jesus, ele manda a gente, Mateus capítulo 28, versos 19 a 20, ide por todo mundo, pregar o evangelho, pregar toda a criatura, e ele promete uma coisa que é muito incrível: eis que estarei convosco durante todos os dias, até a consumação dos tempos. Por que Jesus fala que vai estar conosco? Se a coisa fosse fácil, precisaria ele informar isso? Olha, vá e eu vou estar com vocês. Vai ser tão facinho. Jesus está mandando ir e está informando que vai estar conosco porque vai ser pesado, vai ser porrada, vai ser difícil. O autor aqui está informando posso todas as coisas justamente porque a carreira dele não foi uma coisa fácil. Ele aprendeu durante a história dele que ele podia tudo, ou em outras palavras, ele poderia sofrer tudo que a vida lhe impunha, que a história lhe impunha, que Satanás colocava sobre ele, sem perder a alegria que provinha do alto. Porque a visão dele não estava pautada nas coisas daqui. Outro texto diz que ele olhava, corria, apontando com os olhos direcionados para o prêmio que é Cristo. E eu aprendo uma coisa muito interessante nesse texto. Se os meus olhos estiverem pautados exclusivamente nesta terra e não no Senhor, eu vou sentir as coisas daqui, eu vou me deprimir com as coisas daqui e não vou vivenciar as alegrias e a esperança das coisas de lá. O Evangelho não é pautado na vida deste mundo. Diz a palavra que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. A nossa morada celestial é que é a nossa morada definitiva. Ok? Então, quando nós formos ler um texto, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Me lembrar dos comentários que eu escutei sobre o texto? Me lembrar das pregações que eu escutei sobre o texto? Não. A primeira coisa é pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça, porque foi Ele que escreveu. Então Ele vai nos revelar aquilo que Ele escreveu. Segundo, olhar, observar o contexto. É preciso observar o contexto. Nunca pegue um versículo isolado e comece a tirar verdades dele sem entender o contexto. Vocês estão correndo risco muito sério de não estar entendendo nada. Lembra que eu falei para os irmãos, lá daquele versículo, né? Judas saindo foi enforcar-se? Lembra que eu falei? O irmão chegou e pediu para Deus mostrar para ele na palavra um versículo, porque ele estava passando uma situação difícil. Ele abre e cai exatamente em cima do versículo. Judas saindo foi enforcar-se. Ele ora para Deus novamente e fala assim: mas eu não estou entendendo, me fala direito com a tua palavra. Eu preciso ouvir do Senhor. Ele vai e abre outro versículo, e na hora que abre, cai no trecho dizendo que aquilo que tens a fazer, faze-o depressa. Se eu ler um texto fora do contexto e tentar aplicar aquilo para mim, eu vou fazer como Judas, correr e me enforcar depressa. Então, esse texto é pequenininho, né? Já conhecido, tenho certeza que os irmãos já tiveram contato com essa interpretação, mas agora vamos pular para outra. E aí, essa daqui já é mais forte. João capítulo 5. Irmãos, eu gosto muito desse texto. Eu sou apaixonado por esse texto. Eu gosto tanto que minha Bíblia é bem velhinha. Se os irmãos já observaram, né? Eu ganhei da minha esposa no ano de 2000 e é a mesma Bíblia que eu utilizo até hoje. Então ela está meia caindo aos pedaços, mas a Bíblia que eu gosto porque tem as minhas anotações, né? Tem minha história aqui, está toda coloridinha, né? Cheia com meus rabiscos, isso é muito importante. E esse texto ele é bem interessante.
Vamos ler esse texto? João capítulo 5, verso do 1 ao 15. Esse texto é famoso. Esse texto alimenta a fé de um bocado de gente. Só que eu vou ousar dizer que a maioria das pessoas entende de forma totalmente errada. Tem música sobre esse texto que eu sinto dizer, abomino escutar, não tem nada a ver com o texto. É um texto que não é fácil de ser entendido, apesar de parecer ser fácil. É um texto que não é para ser interpretado de forma religiosa do ponto de vista transcendental e nem da experiência espiritual. Então, quero ler com os irmãos. João capítulo 5, verso de 1 a 15. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, concentrem nisso, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não é lícito levar a cama. E respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele mesmo disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não suceda coisa ainda pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Irmãos, esse texto é incrível, incrível. E eu quero começar perguntando para os irmãos: um anjo movia as águas? Quando nós vamos estudar um texto da palavra, eu sempre recomendo para os irmãos começar orando, buscando do Espírito Santo auxílio, lendo o contexto, mas quando a gente utiliza esses elementos, eu preciso também correr atrás de outros que me auxiliem. Quando eu vou fazer a interpretação, a hermenêutica vai tentar fazer o que a gente chama de transposição histórico-cultural para o nosso tempo. Se eu pegar esse texto e tentar entendê-lo de acordo com o formato das explicações dos momentos históricos em que eu estou vivendo, eu corro o risco de não entendê-lo. Eu preciso tentar entender o que acontecia naquela época e examinar com cuidado as palavras que estão no texto. Já de antemão, vou falar para os irmãos de forma muito categórica: não tinha anjo nenhum que movia as águas. Então, as músicas que a gente canta, as mensagens que a gente já escutou, estão baseadas numa inverdade. E por que eu posso falar com tanta afirmação, com tanta certeza, sendo que está na Bíblia? À medida que os irmãos leram, e eu fiz questão de informar no início, deve ter diversas versões, vai ser interessante. Algum irmão, em uma versão, não tinha esse texto, havia um anjo que movia as águas, e aquele primeiro que você tirava na água era curado? Alguém tinha isso? Todo mundo da versão tinha um anjo? Então, eu vou pegar uma versão. Eu fiz questão de trazer uma Bíblia pequenininha para mostrar para os irmãos que não é nada de elaborado. João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Essa aqui lê com a lupa. Já estou tendo um bocado de dificuldade para enxergar as letrinhas aqui.
Bom, aqui na Bíblia que eu estou, João Ferreira de Almeida, tá? João capítulo 5, existe o versículo 4 dizendo que, esperando que se movesse a água, portanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a, e o primeiro que descia nela era curado. Só que nessa versão, esse versículo 4 está circundado por colchetes. Quem tem a Bíblia que o versículo está circundado por colchete? A irmã ali atrás. Alguém mais tem? Outro irmão. A irmã aqui, quando um versículo está circundado por colchetes, e aí cabe ao teólogo auxiliar, né? Significa que esse texto não foi encontrado nos originais mais antigos da Bíblia. Significa, por uma área da teologia chamada de crítica bíblica, que esse versículo foi acrescentado posteriormente. Assusta os irmãos eu falar isso? Muito, né? Quer dizer que a Bíblia não é confiável? Não, ela é totalmente confiável. Ela é tão confiável que mesmo os teólogos, tendo a certeza de que o versículo foi acrescentado, eles não tiraram, eles apenas circundaram, informando isso. Por que não tem problema? Porque esse texto aí, ele está discordando do restante? Ele nega a divindade de Jesus? Ele vai contra algum princípio estabelecido pela palavra? Ele fala contra alguma verdade que Deus estabeleceu? Então não tem nenhum problema ele estar aí do ponto de vista teológico. A outra questão é que ele permanece aqui por um fato ligado à tradição. O que é a tradição? Durante muito tempo, nas versões da Bíblia, esse texto veio sendo apresentado com esse versículo. Então o pessoal de hoje resolveu permanecer com ele. O que de fato se acredita? Bom, nas primeiras versões datadas do 5º século a.C., a mais antiga que se tem do Novo Testamento é do século V, ela não aparece. Depois do século VII, mais efetivamente século XII, que se tem cópias melhores, aparece o versículo. O que se acredita que aconteceu? Que esse texto, na verdade, ele era uma nota de rodapé. Ele era uma informação ele aparecia como uma nota de rodapé, como os recadinhos que eu coloquei na Bíblia, fiz questão de mostrar para vocês, nas Bíblias do início. Lembrem só uma coisa, a imprensa ela só surgiu com Gutenberg no ano de 1500 e pouquinho. Antes disso, tudo era feito na mão. Primeira informação. Segunda informação é que, naquela época, nem todos que copiavam a Bíblia sabiam ler, principalmente os cristãos. Os judeus não. O Velho Testamento você vai encontrar poucas coisas desse tipo, porque a cópia do Velho Testamento era feita de forma muito criteriosa. Só que no período do Novo Testamento, os irmãos lembram que os cristãos estavam sob perseguição. E se você falasse que era cristão dependendo do lugar, era a última vez que você ia falar na sua vida. As cópias eram feitas por pessoas que tinham paixão pela palavra, mas que muitas vezes não sabiam ler, copiavam os símbolos. Então, se tinha uma notinha de rodapé, explicando alguma coisa, ou se era o texto do efetivo texto bíblico, muitos não sabiam diferenciar, porque não sabiam o que estavam lendo. Então, o que se acredita? Que algum copista, na hora que foi pegar e transcrever, fazer uma cópia de uma das versões da Bíblia, copiou a nota de rodapé, colocou no meio do texto, e isso começou a fazer parte do texto. Essa é uma afirmação. A outra coisa que a gente pode estar observando, isso aí é um detalhezinho que é bem interessante na interpretação, é no verso 2. Em Jerusalém, os irmãos estão com a Bíblia aberta, próximo à porta das ovelhas, fiz questão de chamar a atenção, né? Há um tanque chamado em hebraico Betesda. Queridos, por que será que o autor fez questão de citar? Olha, em hebraico, o tanque se chama Betesda. Se ele está no mundo dos hebreus, se ele está no mundo judeu, por que será que o tanque teria, em hebraico, um determinado nome? Alguns podem dizer que o livro de João foi escrito em grego, então, por estar em grego, tinha que informar que a palavra a ser utilizada era hebraica. Mas, na verdade, não era isso. O nome em hebraico que está sendo informado aqui como Betesda
é porque esse local aqui onde havia o tanque, ele não era dos judeus. O tanque de Betesda, na verdade, era um local de banho feito pelos romanos. Os irmãos sabem que os romanos dominavam Jerusalém na época de Jesus, não sabem? Os irmãos sabem também que os romanos gostavam muito de tomar banhos? Eles acreditavam que o banho possuía capacidades terapêuticas e curativas? Os irmãos sabem que no meio das praças, em todas as cidades romanas, haviam locais públicos para que os romanos tomassem banho? Se não sabiam, estou informando isso para vocês. O local chamado Betesda, traduzindo para o nosso português, quer dizer local de duas piscinas, ou de duas bacias grandes para banho, traduzindo assim, tá? Ele está sendo informado aqui que é hebraico, porque ele foi criado pelos romanos. E ele foi criado... Aí é porque, normalmente, eles... Aí no computador, né? Aí, o que eles fazem quando colocam assim, nessas versões mais atuais? Eles colocam o que a gente chama de transliteração, que seria, em português, a forma mais aproximada de pronúncia da palavra lá. Quando a gente lê aqui, ó, Betesda, não é exatamente a pronúncia deles, né? Aí eles tentam colocar isso, que a gente chama de transliteração. Sim, aí voltando. Então, o local lá, um local de banho, que era um local de banho romano, era um local de banho romano criado em homenagem ao deus Asclépio, ou Esculápio, que é, na verdade, se a gente for procurar na história, o deus que é utilizado até hoje como sendo o patrono da medicina. Alpendres. Os 5 alpendres é o seguinte. Imagine uma piscina. A piscina tem, normalmente, na visão que a gente tem hoje, 4 lados, não é? O alpendre para eles eram pequenos telhados que eram colocados em cada lado da piscina. Então, imagina uma piscina no meio com 4 telhadinhos ao redor. Só que tem o 5º. Aí, o que eles fizeram? A piscina ela era dividida em 2 níveis. Tinha um nível mais baixo e um nível mais alto. A divisão entre esses níveis era o 5º alpendre. Então, eles colocaram um caminho e mais um telhado. Texto difícil, né? A gente lê tão rapidinho e acha que é tão simples, né? Então, essa piscina ela era dedicada ao deus Esculápio. Aí, vocês podem perguntar, mas Bruno, de onde é que você tirou essas coisas, né? Como é que você sabe disso? Bom, primeiro a gente estuda, além da Bíblia, algumas coisas. Uma das coisas que é interessante a gente estudar, quando a gente tem acesso, é um livro chamado História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Era um historiador contemporâneo de Jesus. É um livrinho que não é fininho, não, um negócio desse tamanho, mas que fala muitas coisas. Uma outra coisa que é muito interessante, na hora que a gente vai reforçar a nossa fé, é ter acesso à arqueologia. Ter acesso a textos que falam a respeito de Jerusalém, história de Jerusalém. Eu tenho um livro lá em casa que fala só sobre a geografia da cidade, para a gente poder interpretar as palavras de Jesus. Ele é bem interessante. Recentemente, isso em 1939, falo recente porque Jesus tem muito tempo, né? Descobriu-se na cidade de Jerusalém o local efetivo de onde eram os tanques de Betesda, que era procurado há muito tempo. Por que demoraram muito tempo para encontrar? Porque em cima dos tanques, no ano de 400 depois de Cristo, construíram uma igreja. Depois de construir essa igreja, houve uma invasão de Jerusalém, derrubaram a igreja e construíram uma outra igreja em cima, no ano de 1200. Depois da saída dos cruzados, derrubaram essa igreja e construíram uma outra igreja, de forma que os tanques ficaram debaixo de 3 ruínas. Em 1937 para 39, o pessoal escavou e descobriu os tanques. E qual foi a grande surpresa na hora que eles escavaram e descobriram os tanques? Primeiro, o nome do tanque, presente em algumas pedras lá, que evidencia que realmente é o local. Segundo, na entrada dos tanques, nas estruturas que compunham os alpendres e nas portas de entrada, haviam inscrições e haviam representações do deus Esculápio, indicando que aquele local não era judeu nem tampouco cristão. Quando eu olho para esse texto aqui e vejo o anjo mover as águas, mediante essa informação, mediante o texto que está circundado de colchetes, eu tenho que observar e duvidar se esse anjo era de Deus ou não, se havia o anjo ou não.
Por que está registrado entre colchetes? Por que veio fazer parte da Bíblia? Por que o autor colocou na nota de rodapé lá alguém durante a história? Porque quem não fazia parte do período histórico em que o autor está narrando aqui, jamais entenderia por que o aleijado estava lá aguardando, se não tivesse informação a respeito do rito que se acreditava que acontecia ali. Um anjo descia. Esse anjo aqui não é um anjo de Deus, ele é um anjo da mitologia greco-romana. Onde mais eu posso informar que eu tenho certeza a respeito disso? Jesus vira para o coxo e pergunta: você quer ser curado? Você realmente quer ser curado? Quando a coisa é de Deus, Jesus faz o quê? Jesus confirma. Se o tanque fosse de Deus, se o movimento fosse de Deus, Jesus confirmaria. Vou parar um pouquinho e vamos avançar aqui um pouco. Mantenha esse texto aberto. Vou ver se eu vou encontrar rapidinho. Só era um que entrava. É uma coisa estranha, né? Achei aqui, ó, João, mesmo livro, avança um pouquinho, capítulo 9. O verso é o verso 6 e o verso 7. Também é um texto conhecido. Jesus também vai fazer uma cura. Também existe um tanque, só que a história é diferente. Irmãos, encontraram? Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Jesus fazendo isso. E disse-lhes: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Pois, lavou-se e voltou vendo. O tanque de Siloé já era um tanque diferente, era um tanque da tradição judaica, criado pelos judeus, presente na história deles, e que, de fato, era utilizado pelos judeus para a purificação antes dos processos de oferecimento, sacrifício, libação dos pecados, por aí vai. Então, Jesus, no capítulo 9, ele manda, ó, vai lá e toma banho, lava, confirmando a história e a tradição judaica. Já no capítulo 5, ele pega, ó, você tem certeza que se você quer ser curado? Sim, então levanta e anda. Ele não manda descer na água. Se fosse alguma coisa provinda do Senhor, o Senhor confirmaria, porque ele não nega a si mesmo. Ponto muito interessante esse. O enfermo levanta, pega a sua cama e vai embora, e depois tem a narrativa aqui a respeito da cura no sábado, que vem ser um outro assunto. Tá? Alguns me perguntam, mas a água mexia, como é que a água mexia? Aí tem que entender Jerusalém. Tem que entender como é que funcionava Jerusalém. Havia um tanque muito antigo, da época de Salomão, que ele recebia águas, que eram águas provindas do deserto, e a água era quente. De tempos em tempos esse tanque enchia e ele transbordava, através de um sumidouro, para um canal na cidade. Esse canal chegava exatamente até o tanque de Betesda. Não falei para os irmãos que o tanque de Betesda eram duas piscinas? Havia um muro no meio que dividia, uma piscina era mais alta do que a outra. Quando a piscina de cima enchia, ela transbordava pelo sumidouro e a água caía na piscina de baixo, que gerava o movimento das águas. Como é que a gente consegue confirmar isso? Se os irmãos tiverem o privilégio de irem até lá, existem algumas passagens, tanto dos dutos, claro que não tem tudo, né? Não dá para a gente ver como está na narrativa bíblica, né? Mostrando como é que funcionava a dinâmica da água lá no terreno. E outros textos e outras histórias, o próprio Flávio José tem algumas coisas que falam a respeito. Quando a gente vai estudar a Bíblia, às vezes tem algumas passagens que são um pouco complexas como essa. Trouxe alguma novidade para os irmãos? Quando eu escuto a respeito de algumas músicas, algumas palavras que falam, ó Senhor, agita as águas, eu torço a cara. Porque eu sei de fato o que está acontecendo. Não é Deus que está movendo as águas. Deus não precisa mover as águas. Deus não precisa de subterfúgios para poder curar a gente. Ele vira para a gente e diz, levanta e anda. E não tem ninguém que é capaz de permanecer doente. Eu acredito no Jesus da palavra, porque ele é a própria palavra. Quando os irmãos forem estudar a Bíblia, é necessário que em alguns momentos a gente procure aprofundamentos. Mas só com a Bíblia eu não consigo ter acesso a isso. É verdade.
Mas quando a gente começou estudando hermenêutica, eu falei que existiam os recursos materiais. A gente lê, procura ler o contexto, não entendeu, vai num dicionário, não entendeu, vai num comentário, não entendeu, vai na teologia sistemática. Utiliza o que está ao nosso alcance. E hoje a gente não tem desculpa, porque através do celular a gente consegue ter acesso a isso tudo. Tem um estudo feito que diz que a nossa geração é a geração da história que se conhece mais ignorante em relação à Bíblia. Embora seja a geração que tem mais acesso à Bíblia e a recursos de entendimento da Bíblia. A gente pode fazer isso sentado da onde tiver, se tiver rede, através do celular. Mas a gente está muito acostumado a comer a papinha, não é maná, que os outros fornecem para a gente. Papinha pronta, né? Não é nem o cremogema na caixinha para a gente poder fazer, né? A papinha pronta. É preciso, se vocês querem crescer no Espírito e conhecer ao Deus a quem vocês dizem servir, se eu quiser conhecer ao Deus a quem eu digo servir, eu preciso procurá-lo. Lembra da pregação do Cris Duran? Os irmãos que estavam lá? Deus se esconde. É preciso buscá-lo. Tranquilo aqui? Vou deixar a bomba na cabeça dos irmãos, vou pôr o texto. Bom, hoje aqui não é pregação, né? Se eu fosse pregar em cima daquilo ali, demoraria um tempo razoável, explicaria detalhe por detalhe, né? Para poder informar. Hoje aqui é só para a gente soltar as bombas aí no colo dos irmãos, para a gente poder começar a ver como é que é o processo de interpretação. Bom, eu quero ler com os irmãos outro texto. Aí agora eu vou para um texto profético para poder bagunçar um pouquinho mais. Apocalipse capítulo 3. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu vou falar rapidinho com os irmãos. Irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil. Quando eu observo, por exemplo, vou tocar na questão da política, e não é candidato. Na verdade, para mim, tanto faz, tudo igual, porque representa todos, unanimemente, o sistema do mundo. E Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Ninguém me representa. Quem me representa é Jesus. Mas tirando isso daí, eu observo com grande preocupação o fenômeno social que está sendo firmado. As paixões exacerbadas de crentes e descrentes em cima de homens. E eu me preocupo. Eu me preocupo muito. Eu me preocupo muito, porque a Bíblia não manda fazer isso em nenhum momento. A Bíblia fala que quando isso começasse a acontecer, a gente teria um prenúncio da vinda daquele que é o terrível, o anticristo, e que seria eleito pelo próprio povo de Deus para estar no lugar onde ele vai estar. Então, quando vocês estiverem observando fenômenos sociais, eu estudei um pouquinho disso quando eu fiz o mestrado, tenham preocupação, olhem para a palavra, pede direção de Deus, é Deus que dá a direção, não vai ser A, B, C, opinião de ninguém, sobre o que está acontecendo. Não é em quem votar não, tá? Cada um tem a sua liberdade de fazer o que quiser. É o que está acontecendo, porque a nossa preocupação é com a vinda de Cristo, e não com as coisas daqui. Abriram aí? E aí eu caio no texto. Carta 7ª à igreja de Laodiceia. Ao anjo que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém. Deixa eu virar a página. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo o castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. E o verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei
e ele comigo. Irmãos, a Bíblia tem muitos textos fortes, mas eu desconheço um texto tão forte quanto este. Para a gente poder entender a profecia, especificamente o livro de Apocalipse, porque é o auge da profecia, a gente precisa entender a Bíblia de forma geral. A gente precisa entender um pouquinho de escatologia, que é a ciência da interpretação das últimas coisas, tá? O estudo das últimas coisas, para a gente poder cair aí e entender. Ponto número 1. Quando a gente está lendo essa carta, ela é a 7ª carta às igrejas da Ásia. Existem 6 cartas que vêm anteriormente. Existe uma escola chamada dispensacionalista da interpretação escatológica dos eventos finais, que diz que Deus se manifesta, que Deus se mostra e que mostra também a limitação do homem em períodos exclusivos da história, com início e fim. E a gente consegue perceber isso quando a gente olha a palavra. Quando a gente vê, por exemplo, Deus criou Adão e Eva. Deus tratou com Adão e Eva do mesmo jeito que tratou com Abraão? Não, Adão e Eva foram criados inocentes e foram colocados no jardim do Éden. A ordem para eles era simplesmente, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para Abraão foi uma coisa muito maior. Eu te farei pai de muitas nações. A gente percebe que existe um tratar de Deus diferente em períodos diferentes da história. Assim como a gente percebe que existe um tratar de Deus diferente com cada um de nós. Deus tem promessas para mim. Assim como eu tenho certeza que Deus tem promessas para cada um que aqui está. Mas Deus tem suas promessas para cada um individualmente. As minhas promessas são minhas, as promessas de vocês são de vocês. Aquilo que Deus trabalha na minha vida é aquilo que Deus trabalha na minha vida, aquilo que Deus trabalha na vida de vocês é o que Deus trabalha na vida de vocês. A experiência de um não vale para outro, a promessa de um não vale para outro. Da mesma forma, na história, o tratar de Deus com algum grupo, com algumas pessoas, vale para eles e não vale para outro período. Tranquilo? No entendimento dispensacionalista, a gente vai estudando a história, não vou falar a respeito disso, vai ter uma disciplina para isso, e cai no último período que é chamado Era da Graça, o período em que Jesus veio. E nesse período que Jesus veio, é dividido em diversas partes. E essas partes podem ser entendidas mediante o estudo das cartas às igrejas da Ásia. Cada carta perfigura um momento da história da igreja. E é por isso que a carta está aí registrada para a gente poder ler. Porque se fosse só para Laodiceia, deixava lá só para Laodiceia. O Espírito estaria dizendo só para Laodiceia. Mas o Espírito está dizendo para Laodiceia e para a gente também. Laodiceia representa a igreja dos últimos dias. 1ª, 2ª, 3ª, 6ª carta, 7ª carta é a última. Se cada carta perfigura um período da história da igreja, a 7ª, que é a última, representa o último período da igreja. Vários intérpretes vão dizer que esse período último da igreja é o nosso período, por causa dos elementos que estão colocados aí no texto. O que Jesus fala a respeito? Então, vamos pegar e interpretar, não é pregação. Primeira coisa no versículo 14. Ao anjo que está em Laodiceia escreve. Falamos sobre anjo e aqui tem anjo também. Que anjo é esse? O que os irmãos acham? Que anjo é esse que está na igreja de Laodiceia? O anjo? Não. O anjo aqui não é o Espírito. O anjo que está na igreja de Laodiceia, no período em que foi escrito pelo contexto, é o pastor, o líder da igreja. Como a carta à igreja de Laodiceia estaria endereçada a Laodiceia, mas também à igreja de uma forma geral, ao anjo que está na igreja, é direcionado ao anjo, o anjo seriam os líderes atuais da igreja, ou os líderes daquele momento histórico da igreja. É um anjo do Senhor ali, é um representante. Porque anjo a gente entende como aquele ser angelical, né, transcendental, com asa, né, com auréola, né, brilhando, grandão, né, com espada na mão. Mas a palavra anjo não quer dizer isso. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Então aqui, o pastor da igreja, ele cumpre o papel de anjo, aquele que leva a palavra de Deus, o mensageiro de Deus. Ok?
Aí fala, isso diz o amém, tal, isso aqui é um atestado de que realmente quem está falando é Jesus. E aí ele fala, sei das tuas obras, que nem és frio, nem quente. A gente conhece um pouquinho a respeito disso, né? Quando a gente vê um crente que está meio lá, meio cá, né? Que a gente chama de crente Raimundo, ele fala, você está morno. Ou senão, crente frio. Ui, crente frio. É muito interessante olhar nesse texto que Jesus está falando, você é morno. Você não é nem frio e nem quente. Porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Se você fosse quente, estava bom. Se você fosse frio, estava bom. Agora, porque você é morno, está horrível. Então, pegar esse texto e tentar entender que o crente frio é ruim, vocês estão enganados. É o crente morno. E o que é o crente morno? O crente morno é aquele mais ou menos. Aquele que nem é crente direito, nem é do mundo direito. É aquele que não está com muita força. É aquele que não fala em línguas. É aquele que não deixa o Espírito Santo operar. Na visão humana. Na visão de Deus é isso mesmo. Mas tem hora que a gente quer fazer papel de Deus e julgar, né? Aquele lá é morno. Quando a gente vai entender, é preciso entender quem era Laodiceia. Laodiceia era uma cidade, assim como Vitória da Conquista, é bom pra caramba para a gente entender Laodiceia, porque Laodiceia era igual Conquista. Laodiceia não tinha fonte de água, Laodiceia não tinha rio, não tinha lagoa, Laodiceia possuía acesso à água subterrânea num nível muito profundo, era difícil cavar um poço artesiano, por isso eles recebiam água de uma cidade que era um pouco distante de Laodiceia. Então via, através de canais subterrâneos, a água para poder alimentar a cidade. E os irmãos devem ter uma ideia de como é os locais lá perto de Jerusalém. Muito deserto, muita areia, muito sol. A água vinha por essa tubulação no deserto. E chegava até a cidade de Laodiceia morna por causa do aquecimento solar sobre a tubulação no meio do deserto. Os irmãos já tomaram água morna? Aquela garrafinha que você deixou no carro, esquece, e na hora que chega para beber água, está aquele negócio gostoso, dá vontade de vomitar, não dá? É isso que Jesus está falando. A água que vinha, que era água boa, sofreu contaminação durante o caminho pelo deserto. E a gente fala muito que quando a gente está passando luta, não está no deserto, né? A vida é um deserto. E essa contaminação gerou na água um calor que a torna intragável. Só que Laodiceia não recebia só água gelada. Tinha uma outra fonte, que era uma fonte termal de uma outra cidade próxima, fonte termal, fonte de água quente, que saía quente da mina. Mas quando chegava em Laodiceia, como a água vinha muito quente, ela acabava esfriando um pouquinho e continuava chegando morna. Então a água que vinha quente chegava morna, a água que vinha fria chegava morna. A água quente a gente pode usar para várias coisas, para tomar banho, para fazer comida, etc. e tal. A água fria a gente pode utilizar para beber e também para outras coisas, agora a água morna a gente normalmente rejeita. O que Jesus está falando aqui, é isso. Eu provi várias fontes para vocês, fontes que se provinham de mim, mas vocês deixaram essas fontes serem contaminadas pelo trajeto do mundo, pela história do mundo. E por isso eu não os aceito. O texto diz, verso 17, eu sou rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Se os irmãos pararem para observar a história da igreja, vão conseguir perceber que dentro de todos os momentos da história, o período em que a igreja, de forma geral, está mais abastada, mais cheia de recursos. Tem TV, tem rádio, tem internet, tem cursos teológicos, inclusive a gente está aqui, isso aqui era uma raridade da raridade em tempos, poucos anos atrás, tempos um pouco mais antigos, e a gente está aqui. A gente tem muito recurso. É uma igreja que é rica em termos dos recursos. E a igreja hoje, ela se acha a igreja poderosa, a igreja dos apóstolos, dos paipóstolos, dos patriarcas das nações, e por aí vai. A gente se acha demais. Jesus vira para essa igreja e fala, você acha que é rica, você acha que tuas vestes são santas, você acha que tem compromisso comigo, eu não te conheço, você é um miserável, você é pobre, você está pelado, está nu. Nu, na palavra, quer dizer que você mostra a tua vergonha, o teu pecado, você não tem santidade nenhuma em você. Retrato da igreja do presente momento. Jesus não suporta essa igreja. Posso me ancorar em outros textos. Se os irmãos quiserem ler depois, leia Isaías capítulo 1. Deus vai falar, chega, chega,
não suporto mais tantos rituais, chega de rituais, não suporto as vossas festas, não suporto os vossos cultos, não suporto os vossos sacrifícios, eu não suporto mais, chega. Isaías capítulo 1. Se os irmãos lerem numa versão mais atualizada, por causa do português mais elaborado da profecia, fica mais fácil de entender, né? Uma versão mais atual, como a Mensagem, NTLH, NVI, tá? Precisamos ter noção disso. Existe o verdadeiro espiritualismo, não espírita. Espiritualismo do ponto de vista do envolvimento com o espírito. E aquele que é falso. E Laodiceia perfigura o falso espiritualismo. Os irmãos estão entendendo que quando a gente vai estudar a Bíblia é preciso a gente procurar saber o que as palavras significam e não ter simplesmente aquela paixão pela primeira ideia que vem? É preciso envolvimento. Vamos pegar outro texto para a gente poder encerrar. O gostoso seria se a gente pudesse ficar aqui dias, né? Ezequiel. Não, vou pegar Ezequiel não, desculpem. Deixa eu deixar os irmãos mais doidinhos. Salmo 23. Vou desmontar o entendimento que os irmãos têm de Salmo 23. Salmo 23. Muitas pessoas dentro do mundo cristão, quando estão desesperados, vão para o Salmo 23 e encontram conforto. Eu já fiz muitas vezes isso, é a palavra de Deus, e de fato, a palavra nos conforta. Só que muitos têm um entendimento errado do conforto. Parece que o salmista está em berço esplêndido, numa situação de extrema calma, num vale verdejante, num oásis, num paraíso. E a gente quer estar lá com ele. Por isso, quando a gente olha para o texto Salmo 23, eu quero esse lugar, Deus está difícil, me transporta para os vales verdejantes. Sou ovelha e quero comer esse capim fofinho. Primeira coisa que eu trago para os irmãos. Dentro do conhecimento judaico, já que na Bíblia não é registrado isso, através da história de outros livros, o Salmo 23 foi escrito por Davi, só que foi escrito por Davi em uma situação de extrema luta. Davi estava sendo perseguido por Saul e se encontrava refugiado no meio de um oásis. Os irmãos sabem o que é um oásis? Aquele local que tem água, tem algumas plantinhas, no meio do deserto. Se tiver água, tem tudo, né? Estava num oásis, no meio do deserto, fugindo de Saul, porque Saul estava perseguindo ele e queria matá-lo de qualquer jeito. Ele não estava numa situação gostosa. Ele estava num lugar que estava bom naquele momento, mas que foi um lugar que Deus proveu para Davi, para ele conseguir fugir de Saul. E o texto começa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou de nada tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Nós vamos interpretar versículo por versículo, para a gente poder chegar até o fim, em tempo hábil aí, tá? Então, por que o salmista fala que o Senhor é o pastor dele? Porque Davi era pastor. Davi sabia como é que era a profissão de pastor. Ele olhava para Deus de forma muito carinhosa e pensava em Deus assim como ele era pastor, como um pastor. O que o pastor faz com as ovelhas? O que ele faz? Ele cuida. Mas ele não só cuida. O pastor possui o cajado na mão. Cajado na mão é uma ferramenta que ele utiliza para caminhar no deserto, mas que na ponta do cajado ele escolhia uma árvore com um galho muito peculiar, possuía um gancho, era utilizado para poder puxar a ovelha de locais que ela caía, que eram locais impróprios, tá? Não podia deixar a ovelha lá, ou para poder corrigir o trajeto da ovelha que estava indo para o lugar errado. Então, quando Davi vira para Deus e fala, o Senhor é meu pastor, ele não está falando somente, o Senhor é meu cuidador, não. Davi está falando, o Senhor cuida de mim, e no teu cuidado, o Senhor também, de vez em quando, me dá uma surrazinha. Nada me faltará, não me faltará, a gente normalmente se atém a coisa boa. Oh, que maravilha, que bênção, não vai faltar nada. Mas Davi está falando, não vai me faltar o pasto, não vai me faltar a água, mas também não vai me faltar a surra. Isso é importante entender. Deitar-me faz em verdes pastos. Verdes pastos são pastos verdes mesmo, coisa boa,
ele me conduz como um pastor para o local onde havia verdes pastos. Isso aqui é muito importante porque na área onde Davi morava, onde ele cuidava das ovelhas, tinha uma quantidade de água provinda do céu, chuva, precipitação, que era muito pequena e insuficiente para manter o terreno todo verde. Parece com Conquista também. Você vai nessa época do ano aí, pega as estradas, para você ver um pedacinho de mato verde, é meio complicado. A gente vê muita queimada, por causa da falta de água. E ele está falando aqui que o pastor se dava ao trabalho de procurar, dentre as áreas da terra, um local onde tinha graminha verde para a ovelha comer. Então o pastor se envolvia com a ovelha, tinha trabalho com a ovelha, para poder levá-la até esse local. E guia-me mansamente a águas tranquilas. Os irmãos já viram ovelha no parque de exposição? Bicho bonzinho, né? Fofinho. Já botaram a mão lá para ver? Tem uma história bem legal de um colega nosso, lá na UESB. Na UESB tinha um criatóriozinho de ovelhas. Chegou um colega meu, olhando para a ovelha bem pequenininha, filhotinho, né? E chegou como se fosse um cachorrinho. Vem cá, ovelhinha, mas como você é fofinha. E foi fazer carinho na ovelha. A ovelha chegou lá e crau na mão dele. Aí ele, ovelha ordinária! Tomou susto com a ovelha. Ovelha é um animal que é bom, manso, dócil, com seu pastor, com seu cuidador. Quando vê muito barulho, muito movimento, muito estresse, a ovelha fica assustada, a ponto até de parar de comer. Por que a exposição só dura o período que dura? Porque senão os animais morrem de estresse. Tem um período. Por isso que quando a gente cria um bichinho em casa, cria um passarinho, por exemplo, não bota o passarinho na cozinha, na sala, onde tem movimento. Na hora de dormir, coloca ele num quartinho no fundo, na cobertura, longe, porque o estresse do nosso convívio pode matar o bichinho. As águas tranquilas aqui são realmente locais para a ovelha beber água. Porque se levasse a ovelha para um rio que tinha o barulho da água, a ovelha não bebe a água, porque tem medo do barulho. Então, águas tranquilas aqui são, normalmente, lagoas. Também dá trabalho de encontrar lagoa no deserto. Só no oásis. Continuando o texto. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Guiar pela vereda da justiça, por que o salmista está falando? Porque ele está se sentindo justiçado. Saul está no pé dele, está na cola dele, quer pegar ele. Então ele está virando para Deus, Senhor, seja justo, porque eu não fiz nada para ele fazer isso comigo. E aí vem o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Irmãos, como é que Davi estaria feliz em passos verdejantes, e daqui a pouco ele vira e fala, se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Vale da sombra da morte quer dizer exatamente o que o texto está falando. Vale da sombra da morte. O que é um vale? Um vale é uma parte baixa de uma região, normalmente um local próximo de um rio. É no vale que é traçado e travado as guerras. Você não vê ninguém guerreando em cima da montanha com facilidade. Normalmente, na hora de guerrear, as guerras antigas, hoje é um pouco diferente, o pessoal descia para os vales, áreas mais planas, para conseguir se enfrentar às tropas. E Davi está narrando aqui, vale e sombra da morte, justamente tentando retratar o momento que ele passava beligerante de guerra, em que ele estava enfrentando Saul. Num vale, com tropas e cheirando a morte. Porque numa guerra acontece isso. Nesse lugar, ele não temeria mal algum, porque Deus estaria com ele. O que é que daria consolo para ele? A tua vara e o teu cajado me consolam, me confortam. Antigamente, o pessoal usava o que para poder corrigir os filhos? A vara. O que Davi está falando aqui, que ele se sentia confortável, mesmo numa situação dessa, confortado por Deus, porque Deus naquele momento iria cuidar dele e iria castigá-lo de acordo com aquilo que ele precisasse. Ele se sentia seguro, porque se ele tivesse errado, Deus bateria, e se ele tivesse certo, Deus protegeria. Isso aqui é muito interessante. É muito interessante. Porque desmonta a ideia de que o Salmo 23 é só um salmo de proteção, é uma oração de proteção. Mas, na verdade, também é um pedido de Davi falando, Senhor, se eu estiver errado, mete a vara. Eu preciso. E isso me torna confortável, porque eu sei que o Senhor vai me guiar
para o caminho das águas tranquilas, o caminho certo, o caminho correto, o caminho de verdade. Avançando, e eu vou encerrar. Aqui para mim é incrível. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quantos entendem esse versículo? Se os irmãos não entenderem a lei, não entenderem o funcionamento da nação de Israel, não dá para entender esse versículo. Preparar uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos significa que havia um anfitrião, alguém que estaria cuidando de Davi. No caso aqui, é Davi pedindo a Deus, cuida de mim, Senhor. Na lei, se um anfitrião acolhesse um bandido, estivesse fugindo porque matou alguém, e aquela pessoa falasse para o povo, querendo matar o bandido, não entra aqui não porque ele é meu convidado, ninguém podia entrar na casa e fazer nada enquanto aquela pessoa estivesse ali. O que Davi está pedindo é, Senhor, me acolhe, seja meu anfitrião, porque senão eu vou morrer. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Normalmente, um convidado de prestígio, ele era tratado, primeiro, lavando-se os pés. Lembra lá que Jesus lavou os pés? Então, os escravos naquela época das pessoas de importância, recebiam os convidados lavando primeiro os pés. Não tinha asfalto, lembrem disso, era terra, como alguns locais em Conquista tem, assim como lá na minha casa também tem bastante. O terreno lá não é asfaltado. Então, o pessoal chegava andando, a primeira coisa era lavar os pés. Era um sinal de cuidado. Segundo, a cabeça dos convidados era ungida com óleo, como sinal de respeito, como sinal de consideração, como sinal de cuidado. Então, Davi está pedindo, me acolhe, mas me trata com carinho e cuidado. Preciso do Senhor. E por último, que é o máximo aqui, no verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui tem a ver com dois conceitos dentro da lei judaica. O primeiro conceito é chamado de cidade de refúgio. Irmãos, já ouviram falar nisso? Se os irmãos lerem Deuteronômio, capítulo 9, vocês vão encontrar lá a descrição da lei de Deus sobre a cidade de refúgios. Eram 6 cidades na nação. Se a pessoa matasse alguém e matasse sem querer, ela podia fugir para 6 cidades, uma das 6 cidades, cada uma espalhada na região mais perto possível, e você seria acolhido naquela cidade, se você matasse uma pessoa sem querer, e ali ninguém podia fazer nada com você. Você era protegido pela lei. A justiça que valia ali era a justiça da proteção, do cuidado. Havia um julgamento posterior, mas a priori a pessoa chegava ali e era cuidada. Davi roga a Deus, permita que eu entre em tua casa, a casa como cidade de refúgio. Primeiro conceito é esse. A cidade de refúgio evoluiu dentro da tradição judaica, e aqueles que fugiam para o templo também eram acolhidos, independente de serem assassinos ou não. Voltou. Pegando isso daí, Davi está pedindo, nossa, Senhor, me acolhe em tua casa, porque eu sei que aqui dentro Saul não vai me alcançar. Me protege aí dentro, porque eu sei que aí eu estou protegido pela lei, e ele não vai poder infringir essa lei. Eu estou seguro aí. Não é que ele quer ficar lá adorando eternamente, não. Ele está com medo, está com pavor. E está pedindo a Deus acolhimento, refúgio. O Salmo 23 é um salmo incrível, é um salmo interessante, é um salmo que acalenta a gente na situação difícil, porque Davi estava numa situação muito difícil. E eu aprendo com Davi o socorro que ele pediu de Deus e a forma com que Deus tratou Davi. É incrível. Nós passamos esses pequenos momentos aqui, foi muito rápido, né? Porque a gente não tem tempo para poder ficar um período exaustivo, interpretando alguns textos, mostrando para os irmãos que dá para a gente poder entender coisas, que existem sentidos que são realmente ocultos, e que a gente precisa escavar um pouquinho, procurar o que está escondido para poder entender. Se dediquem à palavra. Ela fala com vocês. Se debrucem sobre ela. O Senhor fala. Procurem aprender na palavra. Não vai procurar as papinhas prontas, né, que o pessoal fornece. Quanto mais vocês se tornarem independentes, falando com Deus pessoalmente, mais próximos vocês estão da vontade de Deus. Não é acreditar no que Bruno está falando, é se envolver com a palavra.
é pedir o que Deus tem para falar a cada um de vocês individualmente. Amém? Encerra agora a nossa disciplina. A partir de segunda-feira, a prova de hermenêutica já vai estar disponível no portal, tá? Vocês vão poder fazer isso durante um período grande, tá bom? Eu sei que tem irmãos, né, que ela me falou, que está tendo dificuldades em utilizar o ambiente. Não tem problema nenhum. Como hoje o nosso período está apertado, eu vou deixar para trazer meu notebook na próxima aula. Então, depois da aula, depois do culto, durante o dia, à noite, a gente pode parar para poder ver e resolver as dificuldades. Assim, só tem uma. Irmãos, ainda tem uma apostila ali, Ellen está falando, né? Se alguém tiver interesse de estar pegando a apostila. Tá? Na nossa próxima aula, a gente vai iniciar uma nova disciplina do curso teológico e que eu aconselho os irmãos que estejam aqui. É muito interessante e muito urgente para o tempo em que a gente vive. A gente vai estar estudando escatologia. Tá? Nós vamos estar estudando os eventos finais, as últimas coisas. Na minha opinião, no estudo da Bíblia, na teologia sistemática, para mim é o conteúdo que é mais instigante e interessante. Tá bom? Então, semana que vem, escatologia. Na outra disciplina, a gente vai estar estudando história da igreja, que eu acho bem interessante ser depois de escatologia, já que escatologia termina no período da graça, que é o período da igreja. Amém? Então, que Deus esteja com os irmãos, a graça esteja sobre vocês. Semana que vem a gente está aí para endoidar um pouquinho mais a cabecinha de vocês.